A Lua que você vê todas as noites não existe mais. Esqueça o satélite romântico. Enquanto você dorme, ela está sendo fatiada em lotes discretos, estudados em silêncio por governos e corporações. O que as agências chamam de avanço científico esconde a maior reserva de valor energético do sistema solar. O Hélio 3, o interruptor do mundo, foi instalado a quase 400 mil quilômetros de distância. E a mão que está nele não é a sua. Quando a primeira conta de luz baseada em energia da Lua chegar à sua casa no Brasil, talvez você nem perceba. A fatura vai ter o mesmo código de barras, o mesmo logo da empresa, o mesmo vencimento apertado, mas por trás daqueles números pode existir algo totalmente diferente. Uma parte da energia que acende a sua sala carrega o seu celular e mantém a sua geladeira ligada. Pode ter começado como um grão de poeira cinza, minerado no escuro do Polo Sul da Lua. Para você ter uma noção do tamanho desse jogo, algumas estimativas falam em algo em torno de 20, 30 toneladas de hélio 3, sendo capazes de sustentar, com fusão, o consumo elétrico de um país inteiro por um ano. Em vez de milhões de toneladas de carvão, uma carga que caberia em poucos caminhões. A partir daqui, toda a pergunta muda. Quem colocar as mãos nessas poucas dezenas de toneladas não está comprando combustível, está comprando poder. E não é só sobre luz. Parte do que está lá em cima pode, um dia, alimentar máquinas capazes de abrir qualquer senha bancária e quebrar qualquer criptografia na Terra. Mas a gente já chega lá em uma frase. O que está mudando é simples. Quem conseguir dominar o hélio 3 da Lua pode decidir não só o preço da energia do planeta, mas também o ritmo da tecnologia, a força dos supercomputadores e o poder real de países inteiros, inclusive o Brasil. Agora você vai ver, passo a passo, como essa corrida silenciosa está sendo montada. Por que ela é diferente de tudo, o que já fizemos no espaço e até onde ela pode mexer na sua vida aqui embaixo? E o mais estranho é que, quanto mais você entende essa história, mais a Lua deixa de ser só um brilho no céu e passa a parecer um cofre cósmico prestes a ser aberto. Imagina uma noite abafada em São Paulo, Recife ou Manaus. Você olha pela janela e vê a mesma Lua de sempre, calma, redonda, parecendo intocável. A vida toda te ensinaram que ela era cenário, poesia, maré e calendário. Mas na prática, a Lua que você vê hoje já não é apenas aquela lua romântica dos livros. Enquanto você dorme, ela está sendo reescrita em relatórios estratégicos como ativo energético e peça de um tabuleiro que você nunca foi convidado a ver. Lá em cima, aquela superfície cinza guarda algo que pode valer mais do que qualquer mina de ouro que já cavamos na Terra. Um tipo de poeira carregada de hélio 3, um combustível que pode alimentar reatores de fusão nuclear e gerar energia limpa em escala planetária. Para muita gente, esse hélio 3 já é o verdadeiro ouro lunar. Imagine uma pequena mala desse combustível iluminando um país inteiro por um ano. O interruptor do mundo, instalado no céu, nas mãos de quem chegar primeiro. Existe um segredo que a Terra escondeu de você? Nós temos um escudo invisível, o campo magnético, que desvia a maior parte do vento solar. Ele protege a nossa atmosfera e impede que partículas energéticas bombardem o solo o tempo todo. A Lua, não. Sem campo magnético e sem atmosfera, ela passou bilhões de anos exposta. O solo lunar funcionou como uma esponja cósmica, absorvendo partículas solares raríssimas aqui embaixo. Cada grão daquela poeira cinza é um cofre microscópico de energia pura. É por isso que na Terra, o hélio 3 é quase inexistente e caro de produzir, enquanto na Lua, ele se acumulou como uma poupança energética silenciosa. Algumas estimativas falam exatamente disso. Poucas dezenas de toneladas, saindo de uma superfície de poeira cinza, alimentando reatores capazes de sustentar países inteiros por anos. A Lua começa a parecer menos um enfeite no céu e mais uma reserva estratégica de energia limpa girando a 384 mil quilômetros de distância. E isso ainda não é a parte mais estranha. A partir do momento em que amostras lunares mostraram hélio 3 preso no regolito, a pergunta deixou de ser: será que existe? E passou a ser: quanto custa ir buscar? O desafio hoje é calcular o preço real de pousar máquinas, raspar o solo,
aquecer toneladas de poeira, separar os gases e transportar o que interessa para perto da Terra, ou usar direto em reatores fora do planeta. É aí que a ficção científica dá a mão para a engenharia e a Lua deixa de ser cenário e vira projeto de infraestrutura. Pensa comigo. Se a Lua guarda uma reserva gigantesca de energia limpa, e se essa energia pode reescrever a economia mundial, qual país aceitaria ficar de fora dessa corrida? Quando a poeira lunar passa a ser vista como ouro lunar, cada grão ganha um peso político, militar e econômico enorme. Entender o valor do hélio 3 é só o começo. O verdadeiro choque vem quando você descobre quem já está se movendo em silêncio para cercar as regiões mais promissoras da Lua. E o que isso significa para um país como o Brasil nas próximas décadas. Enquanto você se preocupa com inflação e preço de gasolina, programas espaciais são desenhados para transformar partes da superfície lunar em áreas de mineração e infraestrutura. Há estudos sérios tentando estimar quanta parte da nossa matriz energética poderia ser substituída por fusão nuclear alimentada por hélio 3. Alguns especialistas são mais otimistas, outros mais cautelosos, mas quase ninguém trata isso como piada. A ideia de usar a Lua como fonte de energia limpa aparece em conferências, em relatórios de política espacial e em análises econômicas. Parece ficção, mas é planejamento. Para visualizar melhor, imagine a Lua como uma gigantesca caixa de energia. Hoje ela está trancada. Ninguém explorou de verdade esse quadro de distribuição. Assim que pousos se tornarem mais rotineiros, minas robóticas mais confiáveis e o transporte espacial mais barato, alguém vai começar a abrir essa caixa, fio por fio. Só que diferente da sua rua, não existe uma agência global forte dizendo quem pode mexer e até onde. Os tratados existentes são vagos, cheios de brechas, e é nesse buraco de regras que o ouro lunar ganha um brilho ainda mais tenso. A resposta para por que tanto interesse em hélio 3 está na palavra escala. Painéis solares e turbinas eólicas são ótimos, mas espalhados, dependentes de clima e de enorme área em solo. O hélio 3. Se a fusão com ele funcionar como previsto, concentra em poucas toneladas o que hoje exige milhões de toneladas de combustíveis fósseis. É como trocar um caminhão de carvão por uma mala pequena, cheia de combustível estelar. Não é apenas ter mais energia, é ter energia muito mais densa, com muito menos combustível. A fusão nuclear é o tipo de reação que alimenta o Sol. Sempre foi o sonho dos cientistas produzir aqui embaixo, de forma controlada, algo parecido com o que uma estrela faz naturalmente. Nos reatores que testamos hoje, usamos combustíveis que geram muitos nêutrons e radiação indesejada. O hélio 3 aparece nos estudos como uma possibilidade de fusão muito mais limpa, menos lixo radioativo, menos problemas de longo prazo. Em teoria, é a versão mais elegante da energia nuclear. Mas aqui vem a parte contraintuitiva, e o hélio 3 não simplifica a física. Pelo contrário, ele exige temperaturas ainda mais altas, controle de plasma ainda mais complexo, engenharia ainda mais sofisticada. Tem especialista dizendo que o hype pode ser exagerado, que a viabilidade econômica pode ser menor do que parece. Tem outros defendendo o oposto. Justamente por ser tão difícil, ele vira um filtro. Só quem estiver muito à frente vai conseguir. E essa vantagem pode ser um divisor de águas entre potências e dependentes. E aí vem a pergunta óbvia: se é tão difícil, por que eles não desistem? Porque o prêmio não é só energia, é o poder de decidir quem pode ou não evoluir no próximo século. Imagina um mundo em que alguns poucos países conseguem, de fato, gerar energia de fusão com hélio 3 e o restante não. Quem está na frente passa a ter eletricidade abundante, barata e estável, alimentando indústria, pesquisa, cidades inteiras. Quem está atrás continua lidando com redes antigas, apagões, combustíveis caros. A diferença não aparece apenas na fatura de luz, ela aparece em emprego, em qualidade de vida, em protagonismo global. A energia vira uma linha que separa quem dita as regras de quem tenta acompanhar. Você provavelmente cresceu ouvindo que, se um dia a humanidade descobrisse uma fonte de energia quase infinita, isso traria paz, igualdade e prosperidade para todos. A realidade pode ser exatamente o contrário. Energia quase infinita, concentrada nas mãos de poucos, pode ser a maior arma de influência que o planeta já viu.
No fundo, não é só uma corrida por luz, é uma corrida pelo botão de reset da riqueza e do poder global. E essa é só a primeira camada da corrida pelo ouro lunar. Quando se fala em nova corrida espacial, não é uma repetição da Guerra Fria. Hoje, a disputa ela é mais silenciosa, mais econômica e muito mais ligada a recursos. Estados Unidos e China, principalmente, desenham missões para o Polo Sul como quem escolhe os melhores lotes de um bairro caro. Europa, Rússia, Índia e outros atores tentam garantir seu espaço nesse mapa. O Polo Sul virou o quarteirão mais cobiçado do sistema solar. Os programas atuais vão além de pousar e voltar, documentos falam em bases permanentes, uso de recursos no local, produção de combustível e manutenção de infraestrutura. Na prática, o plano é transformar pedaços da Lua em pontos fixos de operação. Robôs vão raspar solo, analisar amostras, testar métodos de extração. Cada pouso bem-sucedido é um teste de como viver, trabalhar e extrair em outro corpo celeste. É aqui que entra um conceito que parece técnico, mas é cheio de implicações. Zonas de segurança. Em teoria, elas servem para proteger equipamentos frágeis, evitar interferência entre missões e organizar pousos. Na prática, são como cercadinhos lunares, verdadeiros estacionamentos reservados na superfície. Um país pousa, traça um perímetro e, na prática, diz: desça longe, isso aqui é a nossa vaga. Imagina uma cratera com gelo e boa posição para comunicação. Se a primeira base pousa ali e declara uma zona de operação ao redor, isso não é um muro, mas é uma mensagem clara. Este é o nosso perímetro. Em um mapa, várias dessas zonas vão se somando. Se um mesmo bloco de países acumula os melhores pontos, a vantagem é gigantesca. Quem chega depois precisa negociar espaço, aceitar condições ou procurar locais menos interessantes. Não são astronautas que mandam lá em cima. É a lógica de consórcios, fundos e blocos de poder que você nunca votou. Enquanto você luta contra a inflação no Brasil, potências estão garantindo o lote nobre da Lua. O Brasil, por exemplo, é signatário oficial do Acordo Ártemis, o primeiro da América do Sul a entrar nesse clube. No papel, estamos convidados para a mesa. Na prática, ainda não temos nave própria pousando nas crateras que realmente importam. Se ficarmos de fora agora, não seremos apenas vizinhos distantes. Seremos dependentes energéticos e, em muitos aspectos, dependentes digitais. Quem controlar a energia da Lua decide indiretamente até onde o Brasil consegue ir em tecnologia, indústria e soberania. Enquanto gigantes espaciais correm para o Polo Sul, o Brasil vive um paradoxo. Estamos dentro de alguns acordos, mas ainda fora das missões principais. Participamos de programas, mas não lideramos projetos lunares. É como estar em um estádio lotado, com a camisa do time, mas sem ver nenhum jogador brasileiro em campo. Orgulho de estar lá, frustração por não ser protagonista. Nossa agência espacial vem enfrentando, há décadas, o mesmo conjunto de desafios: pouco orçamento, prioridades que mudam, projetos que andam e param. Temos pesquisadores excelentes e universidades fortes, mas falta continuidade em grande escala. Quando você compara isso com países que lançam foguetes frequentemente e planejam bases habitadas, a distância fica evidente. Em um mundo onde a energia do futuro pode depender de infraestrutura extraterrestre, essa distância se transforma em vulnerabilidade. Temos uma vantagem que não é tecnológica, mas geográfica. O Brasil está numa posição privilegiada para lançamentos, perto da linha do Equador, onde a rotação da Terra ajuda foguetes a economizar combustível. Isso já é usado por outros países e pode valer ainda mais se o volume de missões aumentar. Se soubermos transformar essa posição em parceria e protagonismo, esse detalhe de mapa pode se tornar parte da nossa entrada no jogo do ouro lunar. Senão, continuaremos assistindo da arquibancada enquanto outros decidem o placar. E aqui eu quero te fazer uma pergunta direta. Você acha que o Brasil deveria investir bilhões nisso, mesmo com tantos problemas aqui embaixo, ou deveria ficar fora desse jogo e aceitar comprar energia e tecnologia de quem domina a Lua? O que você responderia hoje pode, no longo prazo, definir a nossa soberania. Comenta depois o que você faria no lugar de quem está tomando essas decisões. Quando você ouve ouro lunar,
pode soar distante. Mas, se o hélio 3 entrar na matriz energética, o impacto final cai justamente em um lugar que você conhece bem, a sua conta de luz. Imagina 2 futuros. Em um, o Brasil participa de projetos, tem voz no desenvolvimento da tecnologia, negocia acesso à energia e conhecimento. No outro, somos apenas compradores de sistemas prontos, reatores, combustível e serviços energéticos, sempre pagando a alguém que controla a origem. Em cidades como Fortaleza, Manaus, São Paulo ou Curitiba. Isso significa tarifas diferentes, segurança energética diferente, oportunidades diferentes. Se ficarmos muito atrás nessa transição, podemos ter energia mais limpa, mas não necessariamente mais barata ou estável. Tarifas altas, vulnerabilidade a crises, uma eterna corrida atrás dos outros. Imagina agora a superfície lunar com uma praia imensa coberta de poeira fina. O hélio 3 está misturado nesse pó, preso em grãos de regolito. Para extrair, não abrimos buracos profundos, rasparamos, peneiramos, aquecemos. É como passar uma enorme peneira na pele da Lua, retirando camada por camada, dia e noite. À primeira vista, isso parece mais suave do que minas abertas gigantes na Terra. Mas a Lua é um sistema delicado. Mudar a textura e a cor de grandes áreas muda a forma como ela reflete luz. O albedo pode mudar. Se regiões inteiras forem processadas, a aparência da Lua vista da Terra pode escurecer, manchar, ficar diferente. Para uma espécie que cresceu olhando o mesmo brilho por milhares de anos, essa mudança visual não é só detalhe. Ela altera a forma como sentimos o próprio céu. E tocar nesse tesouro tem um preço que quase ninguém discute. A poeira lunar é tão fina e tão afiada que se comporta como vidro moído e eletrizado. Ela gruda em tudo, invade frestas, danifica equipamentos, em contato direto com o corpo humano, sem proteção. É um risco sério para o sistema respiratório e para tecidos sensíveis, carregando ainda a marca de décadas de radiação solar. Não é só um pó incômodo, é um perigo físico real, que transforma qualquer trabalho prolongado na superfície em um desafio constante de saúde e segurança. Na Terra, você já viu regiões transformadas por mineração pesada, barragens, obras mal planejadas. Agora, transfira essa sensação para um lugar que nunca teve estrada, prédio ou fábrica. Na Lua, não existem moradores para protestar, nem florestas para aparecer em foto de satélite. O impacto é silencioso, difícil de ver no começo, mas cumulativo. Um dia, alguém vai olhar para cima e notar que a Lua parece estranhamente diferente. Tudo isso está sendo proposto em nome daquilo que, aqui embaixo, soa como um sonho. Energia limpa em larga escala, fusão nuclear, redução de emissões. Estamos diante de um paradoxo que poucos têm coragem de encarar de frente. Até onde vale a pena alterar um outro mundo para tentar consertar os estragos que fizemos neste aqui? Quando alguém fala em energia infinita, o imaginário vai direto para um futuro mais tranquilo. Menos medo de apagão, menos dependência de combustíveis sujos, mais conforto. O hélio 3 entra nessa fantasia como a peça que faltava para a fusão nuclear dar certo. Mas o lado menos óbvio e mais perigoso é que energia abundante demais, nas mãos de poucos, pode transformar o mapa de poder do planeta de um jeito que você não gostaria de viver. Se um grupo reduzido de países dominar a fusão com hélio 3, ganha uma vantagem absurda, produz mais barato, planeja com mais segurança, investe mais em pesquisa, atrai mais empresas. Quem não domina fica permanentemente atrás. Compra tecnologia, paga licença, depende de quem controla a origem da energia. A velha dependência só com roupa nova. Nenhuma grande tecnologia chega sozinha. Reatores de fusão alimentados por hélio 3 podem nutrir cidades, mas também redes militares, sistemas de vigilância, centros de dados gigantescos. Em um cenário assim, quem tem o ouro lunar pode proteger melhor os próprios sistemas e, em situações extremas, explorar as brechas de quem não tem. Energia limpa e quase infinita deixa de ser apenas solução. Vira ferramenta de poder. Computação quântica é um campo que promete máquinas capazes de resolver certos problemas em minutos, problemas que levariam séculos em computadores convencionais. Só que, para operar essas máquinas em escala, você precisa de energia estável, densa, praticamente ininterrupta. E é aqui que o ouro lunar volta à cena.
Quem controlar o Hélio 3 controla, em grande parte, a computação quântica. E quem controlar isso terá, na prática, uma chave mestra sobre dados e sistemas do planeta inteiro. Imagine uma máquina capaz de quebrar qualquer senha bancária, qualquer criptografia de e-mail, qualquer proteção de dados em poucos segundos. O apagão do futuro não é só a falta de luz na sua casa, é a perda total de controle sobre quem você é na esfera digital. Não é só sobre iluminar cidades, é sobre acender ou apagar pessoas dentro do sistema. Essa combinação transforma o Hélio 3 em algo além de combustível. Ele vira parte do coração de uma infraestrutura invisível que mantém a vida moderna de pé. O jeito como você paga uma conta, faz uma transferência, marca um exame ou liga uma luz, pode, sem que você perceba, depender de sistemas alimentados por uma cadeia energética que nasce na Lua. Se você assistiu Duna, a ideia de uma substância controlando o destino de civilizações inteiras não parece tão distante. Aqui, a especiaria atende pelo nome de Hélio 3. Agora junta tudo. Bases lunares operando com energia de Hélio 3. Minas robóticas, reatores, links de comunicação, supercomputadores no topo dessa rede. A Lua deixa de ser apenas palco de pousos pontuais e vira parte integrante da infraestrutura do planeta. É como se estivéssemos construindo um andar de cima para a Terra, e esse andar de cima tivesse cada vez mais controle sobre o andar de baixo. Historicamente, construímos torres e estações orbitais para marcar poder. A Lua é a próxima etapa. Transformá-la em posto avançado logístico e energético significa abastecer naves indo mais longe, fabricar componentes no espaço, planejar missões com maior independência da Terra. Isso muda não só a energia, muda o jeito como exploramos todo o sistema solar. Para o Brasil, esse andar de cima ainda é um lugar ao qual assistimos de longe. Vemos a arquitetura sendo montada, mas não temos certeza de qual lugar teremos ali. Seremos apenas consumidores de serviços e tecnologia gerados nessa camada. Ou teremos alguma presença ativa. Quanto mais tempo essa rede crescer, sem a nossa participação forte, mais difícil será entrar depois. Assim como cabos submarinos e satélites são invisíveis para quase todo mundo, mas sustentam internet, bancos e comunicação. A infraestrutura lunar pode se tornar uma peça oculta da vida cotidiana. Você usa, mas não vê. Depende, mas não percebe. E qualquer problema ali, em cima, pode reverberar aqui embaixo de formas imprevisíveis. Toda vez que criamos uma engrenagem nova, principalmente longe da nossa vista, criamos um risco novo. Engrenagens podem travar, sistemas podem falhar, e por mais avançados que sejam, nunca conseguimos tirar completamente da equação o fator mais imprevisível de todos. O humano, por mais sofisticados que sejam foguetes, robôs e reatores, decisões são tomadas por pessoas, sob pressão, com prazos, orçamentos, interesses e vaidades. Na Terra, já vimos estruturas gigantes falharem por erro de cálculo, economia em segurança ou excesso de confiança. Barragens, usinas, plataformas. Agora imagine isso operando em um ambiente tão hostil quanto a Lua. Um cálculo errado em órbita, um bug em sistema de pouso ou uma decisão mal tomada sobre onde instalar uma base podem causar acidentes graves, destruir equipamentos caríssimos e criar nuvens de destroços perigosos em torno da Lua. Cada pedaço de sucata em órbita é um risco para futuras missões, como já acontece com o lixo espacial em volta da Terra. Sistemas de mineração mal calibrados podem superaquecer, danificar instrumentos ou contaminar áreas sensíveis com poeira e gases. Tudo isso exige redundância. Monitoramento constante e planejamento de longo prazo. Não é algo que se resolve com improviso. Além da técnica, existe o fator político. Em momentos de tensão, um país pode usar sua presença lunar como forma de pressão, adiar cooperação, segurar dados, dificultar o acesso de outros a áreas estratégicas. Cada movimento desse tipo aumenta o risco de mal-entendidos e escaladas, e quando há infraestrutura energética no meio,
um deslize pode afetar serviços que milhões de pessoas dependem aqui embaixo. Se isso ainda parece distante, basta olhar para quantas vezes já vimos grandes obras na Terra darem errado por falta de manutenção, fiscalização fraca ou escolhas erradas. O espaço não é imune à nossa maneira de lidar com poder e dinheiro. A diferença é que, na Lua, não há moradores locais ou sistemas naturais visíveis para chamar a atenção. Os sinais de que algo não vai bem podem demorar para aparecer. Desde os primeiros registros, a Lua está presente nas histórias, nos rituais e nas artes da humanidade. No Brasil, ela entra em músicas, em lendas, em conversas banais. Sempre foi símbolo de romantismo, mistério, mudança, mas se a mineração lunar avançar, a Lua passa a ser também fábrica, depósito, posto avançado. Isso muda algo profundo na nossa relação com o céu. Pensa em uma criança crescendo em Recife, Belém ou Porto Alegre, sabendo que naquela bola brilhante no céu existem máquinas escavando, reatores funcionando, dados sendo transmitidos. O céu deixa de ser só poesia, vira também tecnologia. Isso pode inspirar futuros cientistas e engenheiros, mas também pode gerar um sentimento estranho de que nem o luar escapou da lógica da exploração. Algumas pessoas vão ver isso como sinal de progresso, outras vão sentir que perdemos um pedaço de tranquilidade que nem sabíamos que tínhamos. É como ver um lugar da infância virar estacionamento. A gente entende a lógica, mas sente que algo foi embora. Quando esse lugar é a Lua, esse incômodo atravessa gerações. Toda grande transformação tem um ponto em que deixa de ser reversível. No caso do ouro lunar, esse ponto pode ser o dia em que assinarmos contratos de fornecimento de hélio 3 antes mesmo da mineração em escala existir, ou o dia em que uma parte significativa da matriz energética mundial depender de reatores alimentados pelo que vem da Lua. A partir daí, qualquer tentativa de frear ou rever tudo isso esbarra em bilhões, talvez trilhões em jogo. Em um mundo assim, problemas na cadeia lunar deixariam de ser distantes e passariam a ser tratados como crises globais de segurança. Fechar minas, interromper transporte ou repensar a exploração deixaria de ser decisão técnica. Viraria quase heresia econômica. Mesmo que surjam novos dados sobre impactos, seria muito difícil desligar tudo. Para países que não lideram essa corrida, o ponto sem volta é ainda mais duro. Ao se tornarem compradores de tecnologia e energia derivadas do ouro lunar, passam a depender de contratos longos, alianças complicadas e redes que não controlam. Tentar criar alternativas internas depois pode ser caro demais, lento demais e politicamente arriscado demais. Esse conjunto de pontos sem volta deixa claro que o ouro lunar é mais do que uma curiosidade de astronomia. Ele é um teste, talvez um dos maiores que vamos enfrentar como espécie. Um teste para saber se vamos repetir o mesmo padrão de exploração em um novo cenário, ou se somos capazes de aprender com os próprios erros. Agora que você caminhou comigo pela superfície da Lua, pela física da fusão, pelos corredores da geopolítica e pelos dilemas do Brasil nessa história, a pergunta final é inevitável: que o lado dessa história você quer ajudar a escrever? Não dá mais para olhar para o céu e ver apenas romance. A mesma Lua que embala canções pode, em pouco tempo, estar conectada à tomada da sua casa, ao preço da comida no mercado e à independência energética do seu país. A partir de hoje, cada notícia sobre missão lunar, mineração espacial ou hélio 3 é um pedaço do futuro sendo decidido. Você prefere um mundo que depende de energia e tecnologia vindas de uma infraestrutura que não controla? Ou quer fazer parte de uma geração que cobra investimento em ciência, educação e espaço para que países como o Brasil não fiquem só assistindo? Essa escolha começa em pequenos gestos: se informar, compartilhar, apoiar, questionar. Se essa história te deu um pouco de medo e muita curiosidade, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, o YouTube entende que você quer continuar acompanhando esse tipo de investigação científica sombria sobre espaço, energia e decisões que estão sendo tomadas longe dos holofotes. Se você quiser se aprofundar ainda mais nos bastidores do cosmos, no primeiro comentário fixado, eu deixei o link de um material especial, o e-book Mistérios Proibidos do Universo. O que a ciência já suspeita sobre o começo, o fim
e o sentido da nossa existência. Lá você vai encontrar casos reais, hipóteses ousadas e conexões que não cabem em um único vídeo, em uma linguagem direta como essa. E, se você quer ver como tudo isso se conecta com planos bem concretos de uma potência específica, está aparecendo agora na sua tela um documentário do canal sobre um tema crítico. A China vai dominar o Polo Sul da Lua, o plano silencioso que pode mudar tudo. Nele, eu mostro como esse país está montando, passo a passo, uma estratégia real para pousar no Polo Sul, explorar gelo, montar bases e, quem sabe, dar os primeiros passos nesse jogo do Hélio 3. Clica nele agora para continuar essa sequência, porque essa história está só começando, e querendo ou não, você faz parte dela.